Olá, alunos, seja muito bem-vindo à segunda unidade da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva e a temática dessa segunda unidade é o Plano de Recrutamento e Seleção. Então, é um tema bastante importante dentro da gestão de pessoas, porque em qualquer organização, seja ela pública, privada, indústria, comércio ou prestação de serviço, nós sempre vamos ter pessoas atuando nessas organizações. E para que elas possam atuar na organização, elas precisam ser contratadas. Então, o plano de recrutamento e seleção, ele envolve, a contratação, das pessoas para trabalhar dentro da organização. Então, ali no quadro, passando um resumo, dessa unidade 2, a competência da unidade é que você consiga aí conhecer a estrutura e os processos para agregar pessoas às organizações. Então, esse agregar pessoas compreende também, como realizar um processo de recrutamento e seleção. Então, é importante que você compreenda como fazer isso, como fazer um processo de recrutamento e seleção. E conhecer as fontes de recrutamento de pessoal. Então, lembra sempre que essa palavra processo, ela significa um conjunto de atividades. Então, quando também a gente pensa na contratação, muitas vezes a gente pensa nisso, nessas atividades que são atividades operacionais. Eu vou lá e faço e realizo uma ação. Mas, quando a gente fala de planejamento, existe algo anterior à ação, que é uma tomada de decisão, um pensamento, pensar como que essa ação vai ser feita, organizar essa ação antes de executá-la. Então, por isso que a gente vai aqui trabalhar também com esse nível do planejamento, desses processos. Então, ali no quadro, contextualizando, eu já respondi um pouco essa questão que eu lanço aqui para você, que é por que estudar recrutamento e seleção. Bom, uma das respostas seria essa, de que qualquer organização, seja pública, privada, de qualquer setor, a gente vai precisar ter pessoas trabalhando nela. Então, é importante que você conheça o conceito de recrutamento e seleção. Porque se são palavras diferentes, isso está ali para denominar processos diferentes, são conceitos diferentes. Então, é importante que você assimile isso. Porque quando a gente assimila o conceito, a gente pode utilizá-lo de uma forma flexível, adaptando à realidade de cada organização. É diferente, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção numa empresa pública e numa empresa privada, por exemplo. Mas o conceito é o mesmo, Então eu preciso primeiro atrair os candidatos para depois selecioná-los e aí contratá-los. Então, esse conceito é o mesmo. A maneira como eu vou organizar, planejar ele, estruturar, as técnicas, os métodos é que vão ser diferentes. Voltando ao quadro, também é importante conhecer, então, a importância do planejamento, Então, por que planejar? O planejamento sempre envolve isso, um pensamento anterior à ação e uma tomada de decisão de como que eu vou realizar a ação. E esse planejamento, ele deve estar alinhado ao planejamento da organização como um todo. Então, esse planejamento estratégico da organização. Voltando ali no quadro e conhecer as etapas da seleção. Então, veja que quando também nós falamos de etapas, a gente está falando de uma separação de tempo, Então, eu tenho uma etapa, tenho um tempo para realizar outra etapa. Então, isso também é importante, ter em mente que essas atividades que envolvem o processo de recrutamento e seleção, elas se dão em etapas. E quando eu falo de etapas, eu tenho aí um intervalo de tempo entre elas. E esse intervalo de tempo, ele é importante porque ele me permite analisar as informações para a tomada de decisão mais assertiva. Então, ali no quadro, nessa contextualização ainda, também aqui um objetivo é que você possa compreender a importância desse planejamento do processo de agregar pessoas, conhecer as diferenças entre recrutamento e seleção, porque esse é um erro comum acontecer nas empresas, principalmente nas empresas pequenas e médias, de se atropelar o processo, de acreditar que isso é uma coisa só, recrutar, selecionar e contratar é uma atividade só. E se faz isso de uma vez só também, Então, a pessoa chega lá para se candidatar, já conversa, já olha o currículo e já contrata. Então, isso não é a maneira mais adequada, porque isso vai elevar essa possibilidade de erro nessa contratação. Voltando ali no quadro, e estudar sobre as fontes de recrutamento, os métodos, as técnicas que podem ser utilizadas para a escolha da melhor pessoa para a vaga.
Então, sempre lembrar que o processo de seleção é eu escolher a melhor pessoa. Isso não quer dizer que as outras pessoas não poderiam até mesmo ocupar aquela vaga, mas eu vou ter que escolher, né, pela quantidade de vagas que eu tenho. Então, é muito importante também, né, ter isso em mente para poder conduzir o processo junto às pessoas que estão participando dele de uma maneira adequada também. Tá? Planejamento do recrutamento. Vamos falar a respeito do planejamento, né, do recrutamento. Então, dessa fase também que eu tenho que entender o que é o recrutamento para poder tomar algumas decisões que vão orientar as minhas ações quando eu precisar realizar esse recrutamento. Então, vamos lá no quadro para a gente entender o conceito. E para entender o conceito, né, eu vou me valer aqui dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que é de um tapete vermelho. Então, é isso, né? O recrutamento é um conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar um cargo dentro da organização. Então, é estender esse tapete vermelho, né, para esses candidatos que são potencialmente qualificados, né, e capazes de ocupar os cargos dentro da organização. Então, como que eu vou atrair, né? Como que eu vou estender esse tapete vermelho? Então, o recrutamento, ele diz respeito a eu divulgar a vaga. Esses candidatos, eles precisam saber, né, que essa vaga existe e eu preciso, então, atrair eles para que eles possam se candidatar à vaga. E daí eu posso fazer isso de diferentes maneiras. Então, essa divulgação da vaga. Vamos lá, então, no quadro. Então, esse anúncio da vaga, ele pode ser realizado de 3 formas. Eu posso fazer através do recrutamento interno, do recrutamento externo ou então do recrutamento misto. Tá? Então, essas 3 possibilidades. E a gente vai aqui falar dessas 3 possibilidades, abordando as suas vantagens e desvantagens, né? Então, cada uma delas vai trazer vantagens e desvantagens. Vamos começar pela primeira, né, que é o recrutamento interno. Vamos lá, então, no quadro. O recrutamento interno, o nome, né, ele já ajuda a gente a pensar aí no que é esse interno. O interno é dentro da empresa. Então, significa que eu vou divulgar a vaga internamente e que os candidatos que eu vou atrair são aquelas pessoas que já trabalham na empresa. Então, vou dar oportunidade para as pessoas que já trabalham na empresa se candidatar àquela vaga. Então, quais são as vantagens, né, do recrutamento interno? Vamos voltar ao quadro. A proximidade, a economia, a rapidez. Proximidade com o quê? Proximidade com o candidato, né? Ele está mais próximo, porque ele já está ali dentro da empresa e ele também tem essa proximidade com a empresa. A economia e a rapidez, elas estão associadas aí. Economia porque eu não vou precisar, né, muitas vezes, fazer um anúncio dessa vaga externamente, que pode envolver ali um custo, né? Vou ter que pagar para anunciar essa vaga externamente, dependendo da fonte, né, de recrutamento que eu vou utilizar. E uma outra questão que está envolvida com a rapidez é que, assim, a tendência é que eu preencha essa vaga de uma forma mais rápida, né? Porque eu anuncio ali internamente, já tenho os candidatos ali, já conheço um pouco esses candidatos, então isso acaba sendo feito de uma forma mais rápida. E essa rapidez, ela gera economia também, porque eu preencho essa vaga mais rapidamente e isso vai refletir na questão da produtividade, né? Então, eu vou ter rapidamente alguém adaptado, né, e fazendo aquela função que ficou desfalcada. Voltando ali no quadro, uma outra vantagem é que o candidato é conhecido, a empresa conhece ele, melhora a motivação, né? Então também tem esse conhecimento, né, melhora aí, tanto da empresa quanto, né, do candidato, e melhora a motivação porque as pessoas elas se sentem valorizadas dentro da organização. Está sendo dado a elas a oportunidade, né, de se desenvolver a sua carreira dentro da empresa e não, né, trazendo outra pessoa de fora. Voltando ao quadro, a gente vai ver também que tem algumas desvantagens, né? Porque tem essa falta de renovação de ideias, né? Porque eu não estou trazendo gente nova para dentro da empresa, e a dificuldade da área em liberar o colaborador. Então, muitas vezes, esse colaborador que está se candidatando a nova vaga dentro da empresa, ele vai ter que ser liberado pelo gestor dele, né? Para ele participar desse processo. E às vezes o gestor ele pode ter dificuldade porque ele não quer perder um bom colaborador, dificuldade porque daí é ele que vai ter que repor essa vaga, né, que ficou em aberto.
Então, veja que essa tomada de decisão acerca de eu vou utilizar o recrutamento interno é uma política de RH da empresa que precisa estar bem alinhada aos seus objetivos estratégicos, mas também bem divulgada, né? Então, as pessoas precisam saber que ela existe, precisam saber como que o processo se dá, precisa preparar as pessoas para poder utilizar também, né, desse tipo de política que a empresa adota. Bom, mas vamos lá no quadro, porque a gente vai falar agora do recrutamento externo. Então, o nome também ajuda a gente a pensar, porque ele é externo, eu vou divulgar a vaga fora da empresa. Então, quais são as vantagens? A renovação de ideias, né? Que eu estou trazendo gente de fora. Esse atendimento do perfil da vaga, né? Porque eu posso escolher alguém que se adapte melhor a esse perfil, que tenha, né, essas condições melhor ali para atender esse perfil da vaga. Voltando ali no quadro. E quando a vaga são para atender áreas novas, né? Então eu não tenho nenhuma pessoa ali dentro da empresa que tenha, né, esses requisitos, porque não existia essa área ainda dentro da empresa. Voltando ao quadro, a gente vai ver algumas desvantagens, né? Uma das desvantagens é a desmotivação. Então, as pessoas que estão dentro da empresa, elas se sentem desmotivadas. Elas falam, poxa, por que não deu oportunidade, né, para quem estava aqui dentro? Por que foi buscar alguém de fora? Voltando ali no quadro, um aumento do custo operacional, porque muitas vezes eu vou ter que divulgar essa vaga externamente, vou ter que pagar para isso, é mais demorado, então isso vai também aumentar aí esse tempo, né, que a vaga vai ficar descoberta, e maior chance de erro quanto às expectativas. Por quê? Porque eu não conheço esse candidato, né, essa pessoa que vai vir trabalhar, e também ele não conhece a realidade da empresa, né? No processo ali de contratação, processo de recrutamento e seleção, ele vai conhecer um pouco e também a empresa vai conhecer um pouco dele, mas não exatamente tudo, né? Então, essas expectativas elas podem ser frustradas ali ao longo do tempo. Bom, mas lá no quadro nós vamos ver um outro tipo de recrutamento, que é o recrutamento misto. Tá? Então, o recrutamento misto, também o nome já ajuda a gente a pensar, porque ele eu lançar a mão das duas formas simultaneamente. Que duas formas? O interno e o externo. Tá? Então, é recomendado quando eu preciso preencher uma vaga com certa rapidez. E por que isso? Porque quando eu lanço mão dos dois, né, eu vou ter uma quantidade maior de pessoas ali para poder selecionar. Então, isso também me permite fazer com maior rapidez essa seleção. Voltando ali no quadro, e de acordo com o que é Venato, o ideal é que cerca de 10 a 20% das vagas sejam preenchidas por pessoal externo, para que eu possa ter essa renovação de ideias. Então, eu faço o recrutamento, posso fazer ele misto, divulgo a vaga internamente e externamente, mas daí depois os processos seguintes, que é o de seleção e de contratação, é todo mundo junto, tanto interno quanto externo. Bom, o planejamento ele é importante, né? Então vamos lá no quadro para falar dele. O planejamento do processo de agregar pessoas. Então, para um bom processo de recrutamento e seleção, que gere resultados satisfatórios, né, é preciso planejar e definir etapas do processo. Então, a gente deve levar em consideração como que se inicia o processo. O processo de recrutamento ele vai se iniciar, por exemplo, quando uma vaga é aberta, né, para aumentar o quadro de colaboradores ou para a substituição de um colaborador que foi promovido, demitido, transferido. Então veja que essas situações são situações que a gente pode estimar, pode prever que vai acontecer. Em algum momento, né, naquela organização vai acontecer isso, alguém vai sair, né, ou eu vou aumentar o quadro de colaboradores, também é uma situação que eu posso prever e me planejar, estruturar como que eu vou fazer esse processo. Mas nem sempre, né, dá para planejar. Então vamos lá no quadro. O planejamento é ideal, mas nem sempre é possível. Às vezes podem acontecer situações emergenciais, né? Quando ocorrem situações imprevisíveis, inesperadas, como agora, né? Nessa época de pandemia, muitas empresas precisaram contratar, precisaram aumentar o seu quadro de colaboradores para poder atender uma demanda de atendimento de cliente que até então não existia, como, por exemplo, a compra online, né? Então, eu preciso ali separar a mercadoria, distribuir, fazer com que essa mercadoria chegue até o cliente, porque ele não está vindo mais na loja. Então, veja, são situações que ninguém previu, né? Ninguém esperava que ia acontecer. E também, né, tem situações, essas imprevisíveis, que são obrigações legais. Então, muitas vezes, uma nova legislação que faz com que a empresa tenha que contratar, por exemplo, pessoas com necessidades especiais ou para compor cota de minoria, ou então quando surge a necessidade de ter um responsável técnico, né, na empresa, que até então não existia. E geralmente quando é obrigação legal, geralmente a empresa ela tem ali um período de adaptação, né, até que ela consiga contratar.
mas são situações emergenciais também que podem acontecer e que a empresa precisa estar preparada. Técnicas de recrutamento. Vamos falar a respeito dessas técnicas, né, que são técnicas que a gente pode usar para divulgar a vaga, né? O recrutamento é a divulgação da vaga, para atrair esses possíveis candidatos, potenciais candidatos. E essas técnicas de recrutamento, elas também vão ser adaptadas ao tipo de recrutamento que eu estou fazendo, né? Porque se eu faço um recrutamento interno ou externo. E veja que sempre, então, que eu vou divulgar, eu tenho que colocar nesse local, né, aonde esse potencial candidato, ele possa ter acesso a essa informação. Então, ali no quadro, nós vamos falar do recrutamento interno. Então, para preencher a vaga, realizando o recrutamento interno, as formas de divulgação mais comuns são, por exemplo, quadros de aviso. Então, a empresa ela pode colocar, né, divulgar essa vaga num quadro de aviso, fisicamente lá nesse quadro, ali no ambiente da empresa. Porque muitas vezes também esse colaborador, não adianta eu mandar um e-mail, divulgar isso na intranet, porque às vezes aquela vaga, a pessoa, né, que pode se candidatar para aquela vaga, ela não trabalha no dia a dia dela utilizando esse recurso da internet ou mesmo um computador. Então, o quadro de avisos é, né, uma possibilidade, porque geralmente o quadro de avisos está no local onde circulam muitas pessoas. Na área de café, perto do relógio ponto, né? E também essas formas de divulgação da vaga não precisa ser só uma, eu posso combinar várias formas, porque quanto mais eu divulgar, mais a possibilidade de eu atrair uma quantidade maior de candidatos. Uma outra possibilidade é fazer uma comunicação interna dirigida, né? Então, ter uma divulgação das vagas. E essa divulgação pode ser, essa comunicação interna pode ser também, por exemplo, utilizando os recursos aí de internet, ou no portal da intranet da empresa, ou, né, no mailing de e-mail dirigido. Ainda a gente também tem a consulta no banco de talentos, tá? Essa consulta no banco de talentos é quando a empresa tem isso, né? Então ela pode ter ali um banco de talentos. Esse banco de talentos são informações que a empresa tem a respeito dos colaboradores da empresa e muitas vezes se ela utiliza, né, uma avaliação de desempenho, ela vai ter ali registrado o resultado dessa avaliação de desempenho e ela consegue identificar através dessas informações esses potenciais candidatos. Uma outra forma é a divulgação em periódico, né? Então, quando ela tem algum periódico, né? Uma revista que pode ser física ou por meio digital, e ela tem uma seção ali onde ela divulga as vagas que estão em aberto. Ou então, reuniões específicas, né? Que o gestor, então, divulga essa vaga para os colaboradores da equipe dele. Então, a gente tem diferentes maneiras aí de fazer essa divulgação dentro do recrutamento interno. Então, vamos falar agora do recrutamento externo, tá? Então, no recrutamento externo, o que eu vou ter aqui, né? Existem fontes múltiplas e variadas. Eu posso utilizar a apresentação espontânea, né? A apresentação espontânea é quando o candidato ele pode se apresentar espontaneamente, através dos canais disponibilizados pela organização. Daí a gente vai ter esse famoso trabalho conosco, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto em alguns sites de empresas. Às vezes a empresa ela tem um site para vender os seus produtos, institucional também, às vezes só institucional, né? Então, a pessoa ela pode entrar naquele site e se candidatar mesmo que a vaga ainda não exista. Então, o que vai acontecer? A empresa ela vai montando um banco ali, né, de potenciais candidatos à vaga quando existir essa vaga. Então, ela também fica com esse banco, né, de currículos e de candidatos. Então, isso é bem interessante ter essa política, né? Também, né, ela pode utilizar, voltando ali no quadro, indicação de funcionário. Então, a política da empresa deve estar clara quando ela utilizar a indicação de funcionário e o perfil da vaga também, para não gerar insatisfação. Então, veja que a indicação é uma fonte de recrutamento, não é uma fonte de contratação, tá? Então, ela é uma fonte de recrutamento e ela deve estar baseada numa política, né, adotada pela empresa na área de gestão de pessoas. Então, todo mundo precisa saber como que funciona essa política. Eu posso indicar? Quem que eu posso indicar? Pode ser parente direto, de que grau de parentesco, não pode ser parente. E o perfil da vaga precisa estar bem esclarecido para que a pessoa também não indique alguém que não tenha nada a ver com o perfil daquela vaga. E isso vai gerar insatisfação, né? Por que não contratou quem eu indiquei? Então, porque a pessoa não atende o perfil da vaga. Bom, mas eu tenho outras formas aí de recrutamento externo. Vamos lá no quadro.
eu posso utilizar também de consultoria, tá? Então, a consultoria é uma das fontes mais usadas. O candidato, ele envia seu currículo para uma consultoria, que é uma empresa especializada em realizar seleção de pessoal. Então, isso vai ter um custo, né, para a empresa que está contratando a consultoria. Então, vou divulgar a minha vaga através dessa consultoria, que vai divulgar e também vai fazer, já tem muitas vezes ali um banco de candidatos para fazer esse recrutamento. Tá? Mas isso também vai ter um custo. Voltando ali no quadro, as redes sociais, né, que têm aí um amplo uso, né, da tecnologia, que é indispensável, né, praticamente indispensável hoje em dia, e que existe essa possibilidade de divulgar de uma forma muito rápida, né, pulverizar de uma forma muito grande essa informação. Tá? Então, é uma divulgação que é ágil, né, e que vai atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Ali no quadro, a gente ainda tem outras possibilidades de recrutamento externo, como, por exemplo, o intercâmbio com outras empresas. Esse intercâmbio é a troca de currículos entre empresas próximas umas das outras ou empresas que participam de grupos de RH. Essa fonte de procura de profissionais não é usada em larga escala, mas ela é utilizada. Então, isso é muito comum nos profissionais da área de recursos humanos, eles então terem essa rede de relacionamento entre eles, que muitas vezes se unem em grupos, né, e esses grupos formados para poder discutir, né, os aspectos da área, desafios, procurar soluções conjuntas, né, para os desafios que vão aparecendo na área de recursos humanos. E daí, através dessa rede também de contatos, eles trocam informações a respeito de vaga, a respeito de currículos, né? Então, é um canal também, uma possibilidade. E ainda tem uma última possibilidade ali, que são os contatos e convênios com escolas e universidades. E esse tipo de fonte de recrutamento é uma fonte muito utilizada quando a empresa precisa contratar estagiários, né? Então, eu vou divulgar essa vaga nesse ambiente, tá? Então, ali junto de universidades, onde eu posso ter, né, um local de formação dessa mão de obra que eu necessito. Então, veja que são muitas fontes, né, e muitas possibilidades de divulgação dessas vagas. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema. Essa situação-problema se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa familiar, né, que comercializa eletrônicos e games importados e que é administrada pelo seu Rui e que também aí está estruturando a área de gestão de pessoas da empresa dele, preocupado, né, como organizar todo esse processo. Vamos lá então no quadro. Bom, o seu Rui, ele é diretor da empresa Empório Urbano, né? Que está aí há 8 anos no mercado. E ele conta com 35 colaboradores. Esses colaboradores, embora a empresa seja pequena, veja que o seu Rui ele tem colaboradores em mais diferentes vagas, né, em mais diferentes setores. Aí. Ele tem vaga operacional, vaga administrativa, vaga gerencial, né, executiva. Então, ele tem lá, entre esses 35 colaboradores, ele tem entregador, ele tem estoquista, ele tem vendedor, gerente, ele tem pessoal administrativo. E até hoje, a diretoria ela não pensou em desenvolver uma estrutura de gestão de pessoas. Ela faz uso apenas dos serviços prestados de um escritório contábil terceirizado, que realiza toda essa parte de rotina de contratação, de demissão de pessoal e que gera a folha de pagamento após a conferência do ponto. Então, veja, né, o seu Rui ele usa aí a estrutura de um escritório de contabilidade para fazer essa parte da contratação e também da demissão e do pagamento. Mas que parte que é essa, né, que o escritório faz? É a parte burocrática, é aquela parte do departamento pessoal. Então, muitas empresas, elas fazem isso, né? Elas terceirizam essa parte porque não é viável, né, manter um contador internamente na empresa. Não tem problema nenhum. A terceirização, né, é algo legítimo aí, é algo que é interessante se fazer em função também dessa redução de custo e de eu ter um trabalho, uma qualidade melhor nesse trabalho especializado. O que não dá para pensar, o seu Rui pensar, que terceirizar qualquer, né, atividade da empresa e essa também, significa terceirizar a gestão. A gestão não se terceiriza, né? Então ele precisa tomar para ele, né, todo o aspecto de planejamento, né, dessas contratações. E não só isso, né? A tomada de decisão é dele, né? A tomada de decisão sempre vai ser dele, sempre vai ser da empresa dele, dos gestores que atuam na empresa dele. Então, por isso ele está aí preocupado, né? Em poder estruturar isso. Como que ele vai fazer, né? Então, ali no quadro, a gente vai ver, né, que essa questão
que ele está pensando aí, né? Por que recrutar, já que, por exemplo, né, ele tem pouca rotatividade? Bom, primeiro porque é natural, né, que as pessoas se movimentem dentro da empresa. Em algum momento isso vai acontecer. Elas podem ser promovidas, né, e a vaga vai ficar aberta para reposição. Elas podem sair para buscar novas oportunidades e novos colaboradores assumem a vaga, né? Então é natural que isso aconteça. E até mesmo uma empresa pequena, né, porque muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de dar oportunidade de desenvolvimento de carreira. Então, em algum momento, isso naturalmente vai acontecer. Então, voltando ali no quadro, para o seu RUI da empresa Empório Urbano, que está estruturando a gestão de pessoas, o que é preciso saber, né? O que é preciso ele saber? Então, vamos lá. Qual que é o desafio? Como, né, então, organizar o recrutamento da Empório Urbano e realizar essa movimentação de maneira estruturada e planejada. Então, ele não pode pensar, né, em tomar uma ação no momento em que surge essa necessidade. Ele já tem que ter esse planejamento, né, de quais são as ações que ele vai startar quando ele precisar fazer uma contratação. Então, por exemplo, aonde que ele vai divulgar a vaga? Que tipo de vaga, para que tipo de vaga ele vai utilizar recrutamento interno, recrutamento externo ou um recrutamento misto? Porque, dependendo do tipo de vaga, ele pode também ter processos diferentes. Se é uma vaga operacional, se é uma vaga administrativa, se é uma vaga gerencial. Então, ele precisa saber quais são as políticas que ele vai adotar para isso, para que elas orientem a ação dele quando ele necessitar fazer essa reposição ali de colaboradores. Voltando no quadro, então, deve-se recrutar sempre que há necessidade de contratar um profissional. É preciso atrair as pessoas interessadas em trabalhar na empresa. Então, deve-se recrutar sempre que eu preciso contratar. Então, veja, se eu preciso recrutar e contratar, são duas atividades diferentes, né? O recrutar não é contratar. O recrutar faz parte do processo de contratação, mas não se reduz a ele. E esse é um erro muito comum que acontece nas empresas. Eu fico lá com aquela vaga em aberto, preciso, e se a empresa é pequena, muitas vezes ela não tem como absorver isso, né? Um outro colaborador absorver, só tem uma pessoa que trabalha naquela função. Então, vem essa necessidade de repor isso rapidamente, né? Vira uma situação emergencial. Então, o que o gestor ele acaba fazendo? Ele acaba atropelando o processo. Ele vai lá e, na pressa, né, de colocar alguém ali, ele acaba atropelando esse processo e no recrutamento ele já faz a seleção e a contratação tudo junto, né? Então veja que o seu RUI deve entender que esses são processos diferentes e que também, né, não dá para ele passar isso, né, todo o processo para o contador. O contador ele pode fazer o processo burocrático, né, mas não esse processo de decisão. Voltando ao quadro, então resolvendo aqui, é preciso ter uma variedade, então, de pessoas para passar para a próxima etapa de seleção e entrevista. Então, sendo assim, é interessante utilizar estratégias que possam abranger o maior número de profissionais possíveis para iniciar a triagem e passar para a próxima etapa. Então, o que ele deve ter em mente? Que quando ele for pensar no planejamento do recrutamento, ele deve pensar como que ele pode atrair o maior número possível de candidatos, né, que estariam aptos a ocupar aquela vaga. Então, ele deve pensar em cada uma das vagas, né, em cada tipo de vaga, porque essa estratégia, né, que ele vai adotar para atrair os candidatos podem também ser diferentes, dependendo desses tipos de vagas. E essa é uma decisão de gestão, né, uma tomada de decisão que ele deve fazer. Processo de seleção de pessoal. Vamos falar a respeito desse processo, né? Então, o processo, novamente, né, envolve aí um conjunto de atividades. E na seleção, também como ele está dentro do processo de agregar pessoas e do planejamento, né, ele não deve ser pensado somente no seu lado operacional, tá? Então, vamos lá no quadro para a gente entender aqui a respeito da seleção. Então, essa é a imagem também, né, que eu coloquei aqui, ela serve para a gente pensar a respeito da seleção, né? Porque o recrutamento, veja, eu estou aqui, né, na boca do funil, eu estou colocando uma quantidade muito grande, então no recrutamento eu atraio uma quantidade muito grande para daí ir afunilando, né? O funil é isso, eu vou afunilando até chegar na seleção, ali selecionar alguém para aquela vaga, né? Dependendo ali da quantidade de vagas, eu vou selecionar essa quantidade de pessoas que são aquelas mais indicadas.
E daí o Chiavenato ele vai falar o seguinte, o que é a seleção então? A seleção, né, esse funil aqui, o que acontece aqui? Eu vou tomar a decisão, é um processo decisório. E como que eu tomo essa decisão? O que eu vou, então, ter aqui, né, nesse momento? Eu vou ter esses candidatos, né, que eu vou ali eliminando. E como que eu faço essa eliminação? Eu vou fazer através da análise de dados confiáveis. Para agregar, então, né, para chegar aqui no final e ter esses talentos, essas competências capazes de contribuir no longo prazo para o sucesso da organização. Bom, então, sempre que o gestor ele precisa tomar uma decisão, né, na organização, ele vai se basear no quê para tomar decisão? Ele se baseia em informação. Tá? Então, em análise de informação. Né? Então, ele vai ali utilizar essas informações para poder manipular essas informações, né? Colocar elas ali juntas para poder, então, tomar essa decisão. E daí, que informações, né? Que dados confiáveis são esses? Bom, o primeiro dado confiável que ele deve ter é o perfil da vaga. Tá? Então, esse perfil da vaga é algo que é construído internamente na empresa dele. Então, esse perfil da vaga pode estar documentado numa análise e desenho do cargo, numa descrição desse cargo, né, que vai ter ali informações importantes que ele vai se basear para tomar a decisão dele. Então, que vaga que é essa? Qual que é a missão desse cargo? Né? Por que ele existe dentro da empresa? Quais são as competências, né, que o ocupante desse cargo ele precisa ter? Então, por exemplo, qual o grau de escolaridade, o tempo de experiência, as atitudes, né, que ele precisa demonstrar para poder cumprir ali com as suas funções e não só naquele momento específico para poder solucionar uma emergência pontual, mas pensando depois no futuro, no desenvolvimento, né, dessa pessoa ali dentro daquela empresa. Então, não só naquele momento, mas, né, no longo prazo também. Então, que atitudes que precisa ter? Precisa ser organizado, ser proativo, ter essa capacidade de liderança, né? E daí eu tenho, então, o perfil da vaga e as outras informações. Aonde que eu vou buscar? Eu vou buscar no candidato, né? Então, vamos aqui conhecer algumas técnicas de seleção. Essas técnicas são as técnicas que eu vou utilizar para obter essas informações, esses dados confiáveis para a tomada de decisão. E uma delas, né, que aí é amplamente utilizada, é a análise de currículo. Então, o currículo, ele funciona como um catálogo, né, um portfólio aí, do candidato. Então, normalmente, o que deve conter no currículo? Eu vou ter lá quais informações, né? Eu vou ter os dados pessoais, o nome da pessoa, como que eu posso fazer contato com ela, né? Telefone, e-mail. Ela também vai ali colocar o objetivo dela profissional, né? As qualificações que ela tem, a formação escolar, a experiência profissional, outros cursos desenvolvidos, né? E o currículo, ele vai ter basicamente esses dados, mas ele também pode ser, né? A gente pode ter formatos de currículos diferentes, dependendo da área de atuação, né, do candidato. Então, por exemplo, na área acadêmica, a gente tem um currículo Lattes, porque ele traz informações ali que são muito importantes para avaliar aquele profissional dentro da área acadêmica, que diz respeito à sua atuação dentro da pesquisa, né, dentro da produção acadêmica. Então, são informações muito específicas que dizem respeito àquela área específica também. Voltando ao quadro, e o que a gente vai fazer com o currículo? A gente vai, então, escolher, né, a escolha do currículo do candidato que mais se aproxima dos requisitos e competências necessárias para o cargo será durante a seleção. Então, não é no momento do recrutamento, né, porque às vezes o erro também é esse. A pessoa chega, entrega o currículo dela, o contratante ali já olha, já conversa com a pessoa e já toma a decisão naquele momento. Então, não, eu vou ter uma etapa lá no recrutamento, onde a pessoa vai então informar que ela tem que ela tem esse interesse, né, em ocupar essa vaga. E ela, então, vai entregar uma série de informações dela, que pode ser através do currículo, da ficha que ela preencheu lá no trabalho conosco, que tem as informações básicas aí que estariam no currículo. Aí, o recrutador, né, o selecionador, ele vai ter um tempo, ele vai avaliar essas informações que estão ali e comparar com o que ele precisa. E aqui ele já vai começando a selecionar. Então, é numa outra etapa, não é no mesmo momento. E daí pode ser que ele precise de outras informações. Somente o currículo, né, não dá para ele todas as informações
que poderiam servir de base, ali, ter um dado confiável para ele tomar uma decisão. Porque também o currículo é um papel. O papel aceita tudo que a gente colocar ali, né? Então, eu estou lendo ali, pode ser que eu fiquei com alguma dúvida, eu queira esclarecer algum ponto, eu queira avaliar outras partes ali da competência, como, por exemplo, a atitude, que não dá para eu avaliar naquilo que a pessoa colocou no papel. Então, uma outra técnica que é muito utilizada é a entrevista. Voltando ali no quadro, então a gente vai ter entrevista. A entrevista, ela pode, normalmente ela é feita logo depois, né, da análise do currículo. Eu vou chamar esses candidatos então para fazer entrevista, para conversar com eles. A entrevista é, né, uma técnica investigativa, ela é utilizada em várias etapas, né, do processo de seleção. Pode ser logo depois, né, da análise do currículo, e ela então tem esse papel de destaque porque ela permite esse contato direto, né, com o candidato. A gente pode conhecer ele melhor. E existem, então, 4 tipos de entrevistas, né? A entrevista que é totalmente padronizada, então isso quer dizer que eu tenho as perguntas padronizadas e respostas padronizadas. Eu posso ter entrevista padronizada apenas nas perguntas, então eu tenho um roteiro de perguntas que eu vou seguir ali. Ou então também eu posso ter uma entrevista livre, não diretiva, né? Que não tem nem uma padronização nem na pergunta nem na resposta. E eu tenho a entrevista por competência, né? Que está sendo muito utilizada nos processos de seleção, porque a entrevista por competência, ela visa justamente eu poder identificar se a pessoa, né, o candidato, ele tem aquelas atitudes, né? Aquela parte ali das competências que são as atitudes, para preencher essa vaga. Então, normalmente, o que se faz, né? As perguntas são perguntas direcionadas a experiências que essa pessoa já passou, não experiências que ela poderia ter, né? Então, como que você agiria se acontecesse tal e tal situação? Quando eu pergunto assim, a tendência é a pessoa responder de uma forma idealizada, né? O que o meu avaliador ali, o entrevistador, gostaria de ouvir. E quando eu pergunto sobre algo do passado, ele vai me relatar como é que foi aquilo. O que ele fez, qual que foi o resultado, né? Então, normalmente, se trabalha com esse tipo de entrevista também, que é a entrevista por competência, para identificar isso, que a gente não consegue identificar somente com o currículo. Bom, então vamos lá no quadro para ver alguns prós e contras da entrevista. Então, a entrevista, ela permite esse contato direto, né? Conhecer essas diferenças, avaliar as reações das pessoas, mas também a gente deve tomar cuidado com esses aspectos que são colocados como contras aí, que é a questão que a entrevista ela envolve essa subjetividade, né, a percepção. Então, com isso eu tenho uma margem aí para erros, é difícil de se comparar, né, um candidato com outro, e o entrevistador ele precisa estar muito bem preparado, né, para poder conduzir a entrevista. Então, eu também posso lançar mão de outras técnicas, né, dentro aí do processo de seleção. Uma delas que é utilizada é a dinâmica. Então, a dinâmica também é uma técnica lúdica que visa colher dados comportamentais, potencialidades, dificuldades dos candidatos. Então, o objetivo é identificar como que as pessoas elas se comportam em grupo, além de ganhar tempo, né? Uma vez que o número de candidatos é geralmente maior do que a quantidade de vagas, porque quando eu vou fazer uma dinâmica, eu tenho que ter, né, um grupo ali de pessoas, e assim eu consigo avaliar, né, esses candidatos ali também em conjunto. Então, veja, é uma situação experimental, experiencial, ali ele vai experimentar, né, dentro de uma determinada situação, e isso faz com que ele demonstre, né, de uma forma mais espontânea esses comportamentos, as suas dificuldades, né, que podem ser observadas pelo selecionador, né? E a gente pode utilizar outras técnicas também, como testes, né, testes psicológicos, testes de conhecimento. Então, quanto mais informação eu conseguir colher desses candidatos, mais dados, né, e confiáveis, porque eu tenho uma série de informações ali para eu tomar a decisão. Resultado da seleção de pessoal. Vamos falar do resultado da seleção. E quando a gente fala de resultado da seleção, a gente pode pensar assim, pô, então o resultado qual que seria? A contratação de alguém adequado para a vaga. Mas será que é só isso, né, que a gente deve avaliar no resultado? Vamos lá ver no quadro. Bom, então, como que a gente pode identificar, né, se o processo de recrutamento e seleção, se ele foi eficaz, né? Bem como a escolha dos métodos e técnicas utilizadas. Então, veja, não é só
se eu conseguir, né, ali contratar um melhor colaborador, se eu conseguir contratar uma pessoa para a vaga, tá? Mas se eu conseguir contratar o melhor e se esses métodos que eu utilizei, as técnicas que eu utilizei, eles foram eficazes, eles me ajudaram a isso. Porque se não, né, eu vou ter que rever esse processo. Então é muito importante que a gente sempre esteja avaliando também o processo. Então, voltando ao quadro, e essa avaliação, ela passa por ter contratado os melhores talentos, né, pessoas, e se foi utilizado durante o processo, o mínimo de recurso, de esforço e de tempo, tá? Então, isso diz respeito a essa produtividade. Então, esse mínimo de recurso é o recurso do tempo, é o recurso de pessoas envolvidas, é o custo financeiro disso. Tá? Então, tudo isso eu devo avaliar. São indicadores que vão me ajudando a pensar como que eu posso melhorar esse indicador. Ah, levei lá uma semana, levei um mês para preencher a vaga. Ah, vamos melhorar isso da próxima vez, vamos ver se a gente consegue preencher essa vaga de uma forma mais rápida. O que demorou, né? Qual foi ali o gargalo no processo? O que a gente pode melhorar aqui? Então, é isso que deve ser também avaliado. Voltando ao quadro, não é apenas o pessoal da área de recursos humanos que participa da realização do processo. Supervisores, gerentes de áreas e até colaboradores também participam desse processo. Tanto do processo, né, de recrutamento e seleção e definição ali de quem que vai ser contratado, quanto também dessa avaliação. Então, como que é isso, né? Eu posso ali, a área de gestão de pessoas, ela pode servir como um apoio, né? Aqui ela está prestando um serviço para as demais áreas da empresa. Então, se a empresa, por exemplo, ela não tem uma estrutura de RH, ela pode contratar uma consultoria de fora, ela pode contratar um profissional que vai ajudar pontualmente nesse momento. Mas veja que o gestor, minimamente o gestor da área, ele precisa estar envolvido no processo, porque a decisão final a respeito da contratação vai ser dele. É ele que vai decidir quem que ele vai querer contratar para aquela vaga. Então, ele pode ter o suporte ali da área de gestão de pessoas ou de uma consultoria externa. E os colaboradores, muitas vezes, eles participam também. Vamos supor que eu estou contratando alguém para uma área que é técnica, né? É a área de comércio exterior ou uma área financeira, né, da empresa. E para avaliar essa pessoa, se ela tem realmente, né, a possibilidade de poder né, trabalhar ali naquela vaga, ela precisa passar, né, por um teste de conhecimento. Precisa saber se ela conhece questões específicas, né, por exemplo, da área de comércio exterior, que ela vai ter que utilizar no dia a dia do trabalho dela. Ela pode ter até a formação, mas não sei se ela sabe utilizar, se ela conhece desse processo aqui que a empresa precisa. Ou então vai trabalhar na área financeira. Então, ela precisa ter algum conhecimento, de repente, na utilização de recursos mais avançados do Excel, né? Então, eu preciso fazer um teste. Então, quem que vai compor esse teste? Quem vai montar esse teste? O pessoal do RH. Possivelmente não vai ser, né? Porque geralmente quem trabalha no RH não conhece da área de comércio exterior, não conhece da área financeira. Então vai ser alguém da área, né, que vai montar esse teste, que vai corrigir o teste, que vai ajudar a avaliar quem for melhor, né? Vai montar um estudo de caso, né? Muitas vezes que é aplicado também para esse candidato. Então veja que todo mundo ali participa desse processo. Então, ainda falando aí do resultado da seleção, o que acontece aqui, né? Quando a seleção é realizada com sucesso, ela vai trazer uma série de vantagens aí, que são vantagens econômicas, né? Além de incrementar a produtividade, né? Por meio do quê? Da adequação melhor desse colaborador ao cargo e, consequentemente, uma satisfação, uma rapidez, né? Também dessa pessoa se adaptar, se ajustar às novas funções. Então, veja, para que eu possa perceber isso, eu tenho que fazer um acompanhamento, né? Desse profissional depois que ele foi contratado. E normalmente se faz isso durante esse período de experiência ali de 90 dias, se faz um acompanhamento mais de perto, junto ao gestor também, né, dessa pessoa, para ver se ela está se adaptando, se está dando tudo certo. Então, ali no quadro, melhora também, né, esse potencial intelectual dentro da empresa, com essa escolha sistemática dos melhores candidatos, traz uma estabilidade no trabalho, né, uma redução de rotatividade. Consequentemente, isso vai permitir um maior rendimento no trabalho, melhor relação interpessoal também nesse ambiente corporativo. Então, veja que a redução também da necessidade de treinar para o desenvolvimento dos cargos, né, deixando esses recursos financeiros e de tempo para serem investidos em outras áreas,
também é um resultado positivo quando, né, a seleção ela é feita de uma maneira eficaz. Então, esses elementos, quando a gente soma eles, quando a gente observa eles, né, ali de uma forma conjunta, eles constituem um dos melhores meios de avaliar e de controlar os resultados dos sistemas de recrutamento e seleção de recursos humanos. Porque se ele não foi eficaz, eu vou ter que, então, avaliar o que não deu certo, né, e o que pode ser melhorado. Vamos agora para a resolução de uma situação-problema, que se passa na empresa Empório Urbano, né, que é a empresa aí administrada pelo seu Rui, e que está a voltas aí com o plano de seleção. Então, vamos lá no quadro. A empresa Empório Urbano, ela precisa estabelecer como que vai ocorrer a seleção que trará subsídios para a decisão de contratação de seus futuros funcionários, né? Então, quais são esses subsídios? São subsídios de dados, né, de informação, para que, né, o seu Rui, os gestores da empresa dele, possam tomar essa decisão, né, para a contratação desses futuros funcionários. Então, a empresa ela tem essa baixa rotatividade, né, esse turnover baixo, ela não tinha visto essa necessidade de descrever um processo de recrutamento e seleção até o momento. Então, veja que essa parte do planejamento é a descrição, né, é a estruturação das etapas, dos processos, de como que vai ser. E isso precisa ser descrito, porque no momento em que for necessário fazer isso, né, eu já sei o caminho que eu tenho que seguir, quais ações que eu vou ter que realizar. Voltando ali no quadro, um processo, então, de recrutamento e seleção até o momento, pois o proprietário normalmente contrata seus colaboradores por meio de indicação, o que é bastante ocasional. Então, o que acontecia, né? Ocasionalmente, quando o seu Rui precisava ali repor alguém, contratar alguém, ele utilizava de indicação. O que ele fazia? Pedia para as pessoas que trabalhavam na empresa para eles indicarem alguém. Mas veja que agora o seu Rui, ele já tomou consciência de que a indicação ela é uma fonte de recrutamento. Ela não pode ser utilizada como uma única atividade, né, como uma única etapa ali para a contratação. Então, indicação não equivale a contratação. Eu preciso ter todo um processo para avaliar se esse colaborador é realmente que foi indicado, né, esse candidato é realmente o melhor a ser contratado. Porque senão eu atropelo o processo e eu corro um risco muito grande de não dar certo. E isso pode gerar também uma desmotivação ali dentro da equipe dele, vai interferir no clima organizacional, porque quem indicou, né, vai ficar também ali desmotivado, constrangido, né, porque não deu certo aquela pessoa que ele indicou. Então, quais são ali os desafios, né? São questões que o seu Rui está levantando e que ele vai ter que responder, encontrar respostas para elas, né? E encontrando essas respostas é que ele vai estruturando todo esse plano de seleção. Então, como será a etapa de seleção? Quais são os métodos, as técnicas que ele vai utilizar? Então, veja, também para cada tipo de cargo eu posso ter, né, técnicas diferentes, assim como no recrutamento, aqui também, né, eu vou ter técnicas diferentes. Nem todos os cargos eu vou, então, fazer uma dinâmica ou vou utilizar um teste de conhecimento. Ele deve também analisar em que momentos ele vai utilizar a entrevista, né? Então, voltando ali no quadro, como escolher, por exemplo, entre os currículos recebidos, como escolher o tipo de entrevista mais eficaz. O que mais, né? Como definir a dinâmica de grupo para a seleção? Que critérios que irão permear a escolha de um candidato para a contratação? E qual que é o papel dos gestores e diretor na decisão dessa contratação? Então, veja, são várias perguntas que, ao serem respondidas, né, ajudam aí o seu Rui a estruturar esse plano de seleção. Então, vamos ajudar ele ali resolvendo, né, essas questões. Bom, então, o processo de seleção, ele envolve o uso de diversas ferramentas que vão tornar mais assertivo e eficaz. Então, as ferramentas, elas são utilizadas para me dar maior assertividade, para me trazer mais informação, né? Então, é isso que ele tem que pensar. Elas devem ser utilizadas com esse objetivo. Então, nem sempre eu vou aplicar uma dinâmica, por exemplo. Voltando ao quadro, importante lembrar que é necessário um planejamento dessas etapas, com escolha das melhores ferramentas para atingir esses objetivos propostos. E essa também, planejamento das etapas, ele deve pensar que parte dessas etapas, por exemplo, vai ser eliminatória.
Então eu vou receber os currículos quando eu começar a fazer a seleção. Primeira coisa, avaliar esses currículos, eu já vou eliminar, né, alguns que não têm os requisitos mínimos. E quais são esses requisitos mínimos? Eu vou eliminar quais, né? Que critérios que eu vou adotar aqui para eliminar? Vou passar para a etapa de entrevista. Essa entrevista já vai ser eliminatória ou eu vou fazer entrevista e vou passar todos esses candidatos para uma etapa seguinte, que pode ser, por exemplo, uma dinâmica, um teste de conhecimento. Em que momento eu vou utilizar novamente a entrevista e vou envolver o gestor da área, né? Ali para ele poder também conhecer esses candidatos, né? E poder, então, ele tomar a decisão final. Voltando ali no quadro, a escolha do tipo de entrevista ou dinâmica de grupo, ela precisa atender às necessidades de preenchimento da vaga. Então, normalmente, quando a gente faz tanto a entrevista quanto a dinâmica de grupos, né, também a gente está buscando informações a respeito das competências, né, dessa parte atitudinal. Então, por isso eu tenho que pensar, né, qual que é a ferramenta, em que modelo, né, em que forma que eu vou fazer para que eu consiga ter essa informação, né, e consiga, então, obter esses dados que preciso. Ainda no quadro, a complementação, então, de diversas ferramentas, ela vai aumentando essa validade do processo, porque eu tenho um número maior de informações. E é muito importante que eu prepare as pessoas que vão ali ter essa função de entrevistador ou de avaliador, para que todos tenham conhecimento dos critérios que foram definidos, né, para avaliar e para que eles estejam preparados também, né, para utilizar essas ferramentas. Então, o gestor, por exemplo, ele pode ser um gestor de uma área técnica. E ele, então, né, ele precisa também estar preparado para fazer a entrevista. E essa preparação, quem vai ajudar ele é a área de gestão de pessoas ou essa consultoria externa que vai estar ali apoiando ele, né? Está junto com ele também na realização desse processo, discutindo com ele, né, trocando ideias, junto com ele no momento, né, da entrevista, para poder também ter essa segunda opinião, né, ter uma percepção diferente. Voltando ali no quadro e ajudá-lo, mas a decisão final é sempre dele. É necessário, então, essa sensibilidade, essa percepção aguçada, um autoconhecimento, né, por parte do avaliador, pois, do contrário, ele pode confundir o processo de seleção com gosto pessoal, causando interferência nesse resultado final. Tá? Então, é muito importante que o seu RUI ele leve em consideração todas essas questões no planejamento aí da seleção. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a participar, encaminhando dúvidas e comentários. E você pode fazer isso através do chat. Então, eu vou dar alguns minutos e daqui a pouquinho eu volto.
Bom, então é muito importante, né, aluno, que você tenha em mente que todo esse processo de agregar pessoas, ele envolve atividades que vão precisar ser planejadas e vão precisar estar alinhadas ao planejamento estratégico da organização, ao resultado que essa organização pretende atingir quando, por exemplo, ela contrata, né, pessoas para trabalhar nessa empresa. Então, a gente não pode ficar somente, né, olhando para dentro dos processos de recursos humanos. A gente deve também avaliar essa integração, né, com os objetivos organizacionais. Então, quando o profissional da área de recursos humanos, ele também se interessa em conhecer mais sobre o negócio da empresa, ele também ajuda essa empresa a poder atuar de uma forma estratégica na gestão de recursos humanos. Entrevista de desligamento. Vamos falar novamente da entrevista, né, que ela é uma importante ferramenta aí dentro da área de gestão de pessoas, porque ela é um recurso de investigação, né? Investigação, de pesquisa e de pesquisa da percepção das pessoas, né? A gente só consegue saber, né, o que a pessoa está percebendo, o que ela está sentindo, né, qual que é o pensamento dela, quando a gente pergunta. E a entrevista ela serve para isso, né? Para a gente perguntar, para a gente escutar, para a gente falar, para abrir aí esse canal de diálogo. E veja que ela é utilizada amplamente no momento em que esse colaborador ele está entrando, né, se candidatando para entrar na empresa. E aqui a gente vai falar de um outro momento, que é o momento, né, oposto, que é o momento da saída do colaborador. Então, uma entrevista de desligamento. Então, vamos ali no quadro. Por que, né, que é importante a gente se preocupar com esse momento do desligamento? Porque é importante a gente entender a causa de rotação de pessoal. E por que é importante entender essa causa de rotação? E o que é a rotação, né? A rotação, a rotatividade de pessoal é essa saída, né, entrada e saída de pessoas durante um determinado período de tempo. Essa rotatividade, ou também como é chamada de turnover, né, em inglês, ela é um indicador importante da área de gestão de pessoas. Tá? Então, a gente precisa acompanhar e entender por que ela acontece da maneira que acontece. Então, ali no quadro, e por que é importante entender? Porque ela vai influenciar a moral da equipe, ela pode influenciar na percepção do cliente de uma forma negativa, ela acarreta custos enormes à organização, né? Então, por que ela influencia a moral da equipe? Porque esse ambiente de muita rotatividade pode influenciar o clima organizacional, né? As pessoas se sentirem desmotivadas, se sentirem infelizes naquele ambiente, inseguras, né? Porque está tendo muita entrada e saída de pessoas, algo, né, pode não estar indo bem ali. A influência também na percepção do cliente de uma forma negativa, porque esse cliente, né, essa pessoa, essa rotatividade pode se dar em vagas aonde as pessoas que trabalham ali têm um contato direto com o cliente, né? Então, o cliente ele vai ser atendido sempre por uma pessoa diferente. Ele pode até, às vezes, não perceber que isso está acontecendo, que a pessoa que atendeu é diferente, mas o tipo de atendimento, né? Porque uma pessoa que já trabalha na empresa, né, que já está ali acostumada com os processos da empresa, ela pode fazer esse atendimento de uma maneira mais eficaz. Se eu tenho sempre alguém novo, né, esse atendimento pode não ser tão eficaz assim. E mesmo que ele não faça, né, esse contato direto com o cliente, mesmo que ele trabalhe em outras áreas, mas essas outras áreas, a atividade que é feita ali tem esse objetivo de dar suporte a esse atendimento, né, do cliente. Então, de alguma forma, ele pode ser impactado com isso. E esse custo, né, também que gera para a empresa, porque é sempre aquilo, eu tenho o custo do processo, né, e também eu tenho o custo daquela vaga ficar descoberta, tá? Então, dessa queda de produtividade. Então, veja como é importante eu entender o que está acontecendo. E o desligamento, ele pode se dar de algumas formas, né? Então, uma dessas formas é quando a pessoa ela pede para sair, né? Então, ela mesma abre a porta lá e vai embora. Então, quando o desligamento é por solicitação do colaborador, do funcionário, o que é importante, né? Por que é importante eu fazer a entrevista? Para que eu possa conhecer quais são as razões que levaram ele a pedir demissão. Essas razões podem ser variadas e se eu não perguntar, eu não vou saber, né? E essas razões, elas podem, né, dentre elas, aí pode ter algumas que eu, né, a minha empresa, ela pode interferir para poder modificar.
Outras não, né? Mas mesmo assim eu tenho que saber. Então, voltando ali no quadro, quais são, né? Por exemplo, outras que ela não poderia, né, interferir. Às vezes a pessoa ela sai porque ela quer, né, se desenvolver na carreira, quer ter novos desafios, em função da remuneração. Então, se eu tenho uma empresa pequena, às vezes eu não tenho essa possibilidade de dar oportunidade de desenvolvimento de carreira. Mas veja que esse profissional, ele continua sendo um profissional daquela área e a minha empresa continua atuando naquela área. Então, é muito bom, né, a gente poder manter os vínculos profissionais. Então, a entrevista de desligamento é um momento também de conversar com a pessoa, entender, explicar também para ela, né, olha, acho muito bom isso que você está fazendo, mas realmente aqui a gente não teria essa possibilidade, né? Às vezes a remuneração também, né, não é viável para a empresa, aumentar a remuneração ou dar algum tipo de remuneração diferente, né? Então, são situações que eu não posso interferir, né, para modificar a realidade da minha empresa, mas isso não quer dizer que eu não posso manter esse vínculo, né, com esse profissional também que está saindo, que continua sendo um profissional da área onde a minha empresa atua. Mas eu tenho outras questões que podem ali que eu posso interferir para modificar, que são quais, né? Ele pode falar, por exemplo, que ele está saindo em função de um estilo de gestão, da liderança, de aspectos que envolvem a cultura, o clima organizacional, dentre outros motivos, né? Então, a cultura diz respeito a crenças, né, valores daquela organização, hábitos, tradições. Então, são questões que eu posso interferir, né? Então, no clima organizacional. Então, se isso está levando esse profissional a se ausentar definitivamente da minha empresa, é algo que eu preciso olhar, né, com carinho e ver de que forma que eu poderia modificar essa situação para não perder, né, aquelas pessoas que eu contratei e que eu identifiquei como talentos para a minha empresa. Mas também pode existir uma outra situação, né? Quando, então, o colaborador é convidado a sair da empresa, quando ele é demitido. Então, vamos ali no quadro. Nessa situação, né, é também importante se conversar, fazer uma entrevista de desligamento, né, no momento, então, posterior àquela informação, né, que eu informei lá para a pessoa que ela estaria sendo demitida, passado esse momento de tensão, para pontuar o que acarretou a demissão. É importante, né, que a gente comunique, que a gente fale, explique para a pessoa, porque isso pode ser devido ao mau desempenho dela, alguma falha dela ou não, né? Podem ser questões de crises, né, organizacionais, do mercado e que levem, né, também eu ter que desligar aquele colaborador. Novamente, uma pessoa que está saindo da minha empresa e que está levando uma imagem dessa minha empresa dentro dessa área de atuação onde eu estou. E é um profissional que também está ali naquela mesma área de atuação. Então, é muito importante a gente manter, né, esse vínculo profissional saudável, né? Então, vamos voltar ali no quadro. Essa prática, ela costuma ser bastante esclarecedora, né? E trazendo um sentimento de respeito, né, para com aquele que, por alguma razão, não fará mais parte do quadro, né, de funcionários daquela organização. E não só com esse que está saindo, né, mas com as pessoas que também ficam, né? Porque elas também se sentem respeitadas, né? Porque elas vão perceber que se aquilo tivesse acontecendo com ela, esse mesmo respeito também estaria sendo dado a ela como profissional. Então, nesse momento, é muito importante a entrevista de desligamento também. Vamos agora para a resolução, né, de uma outra situação problema que se passa na empresa Empório Urbano, que é a empresa administrada pelo seu Rui, e que está aí, né, agora com esse desafio da entrevista de desligamento. Vamos lá então no quadro. O seu Rui, ele já recebeu várias informações importantes sobre o recrutamento e seleção. Apesar dele não ter essa rotatividade de profissionais na empresa, ele quer contar com uma ferramenta que possibilite conhecer o que pensam as pessoas que deixam a empresa. Então, para isso, é preciso o quê? Estruturar uma entrevista, né, de desligamento que leve em consideração as especificidades da Empório Urbano e o contexto da realidade. Então, ele sempre vai conseguir fazer isso, né, levar em consideração as especificidades, o contexto da realidade dele, quando ele conhece o conceito que está por trás da entrevista de desligamento. Por que ela existe, né? Qual que é a lógica que está aí? Aí ele consegue adaptar a realidade dele. Então, ali no quadro, a entrevista de desligamento como uma ferramenta de gestão, né? Então, ele deve entender que a lógica é essa, né? Utilizar essa entrevista como uma ferramenta de gestão. E ela é uma ferramenta de gestão no momento em que é possível verificar as informações, né? Então, gestão eu sempre faço com informação.
E a ferramenta, né, da entrevista, desligamento, ela traz aí muitas informações e impressões, né, de diversos perfis de profissionais, porque eu vou fazer essa entrevista com todas as pessoas que se desligarem da empresa, qualquer que seja o cargo que ela ocupava. Assim como, né, a gente pode também levantar essa percepção e impressão das pessoas que trabalham na empresa através de uma pesquisa de clima organizacional, e que eu vou fazer também com todos os colaboradores, né? A entrevista de desligamento também ela serve para eu levantar essa percepção de quem está saindo. Voltando ali no quadro, verifica-se o clima, então, organizacional. Fatores que levam ao desligamento, né, de pedidos voluntários de demissão, são os mesmos que desmotivam e levam à queda de produtividade. Então, se a pessoa ela chega, né, a querer se desligar da empresa, aquele fator que levou ela a fazer isso, são geralmente os mesmos que levam a um prejuízo no clima organizacional. Então, o que acontece, né? Quando o clima organizacional está prejudicado ou ruim, por diferentes fatores, a pessoa ela vai se sentir mal naquele ambiente. E isso acarreta um sofrimento para ela, né? E trabalhar naquele ambiente que ela se sente como um ambiente desagradável, um ambiente ruim ou prejudicado. Então, o que as pessoas tendem a fazer quando elas sofrem, né? Elas tendem a se defender. E uma forma de defesa é, né, se ausentar, né? Não ir trabalhar. E ela pode fazer isso de diferentes maneiras, né? Ela pode realmente faltar, ela pode faltar porque ela adoece, né? Então, esse ambiente acaba tendo como efeito um adoecimento físico, né, mesmo, não só psíquico, né? Mas também que ela pode ali, sei lá, ter uma crise de angústia, né, ter esse adoecimento psíquico, mas ela também pode somatizar, né, então acaba convertendo no corpo, né, esse tipo de tensão, né, e acaba adoecendo fisicamente para não ter que lidar com aquela situação. Então veja que também esse é um outro indicador, né, dentro da área de recursos humanos que a gente precisa avaliar sempre, as ausências, né, o absenteísmo. E o absenteísmo, então, ele é uma falta, né, uma ausência ali temporária. Mas também esse sujeito, esse colaborador, ele pode decidir sair definitivamente, né? Então, a demissão é uma saída definitiva. E aqui eu tenho que avaliar isso. E na conversa, eu também tenho que avaliar, por exemplo, se essa rotatividade, ela se dá na minha empresa especificamente, em uma área específica da empresa, ou ela é algo, né, ali característico daquela região onde a minha empresa está localizada, que faz parte, então, de algo cultural da região, ou então do setor que essa empresa trabalha, do tipo de função que aquela pessoa executa, né, dentro daquele setor. Então, às vezes a gente tem isso, né? Aí, como que eu vou poder, então, interferir, né, para modificar essa realidade? Quando é uma realidade somente da minha empresa, eu tenho, né, então, essa possibilidade de trabalhar atuando mais especificamente, né, e somente ali na minha empresa. Se é alguma coisa do setor, se é cultural, eu posso buscar essa solução unindo forças com outras empresas do mesmo setor e ali questionando, né, problematizando o que dá para fazer para buscar soluções. Então, ali no quadro, né, contribui em ações pontuais para a melhoria do clima, né, dos processos de rotatividade de pessoal, que são esses, né, que então fui apontando aqui. Então, ali no quadro, para o seu Rui utilizar a entrevista, né, de desligamento como uma ferramenta de gestão, ele precisa tomar alguns cuidados. Então, por exemplo, preparar o ambiente para a entrevista. Então, tem que ser um local reservado, um local livre de interrupção, né? Isso também demonstra para aquela pessoa com quem eu estou conversando de que eu estou dando a devida importância, né? De que o que ela vai falar é importante e que eu também estou respeitando, né, o sigilo também dessa informação, estou também lidando, né, com isso de uma forma ética. Voltando ali no quadro, um outro aspecto, né, que também deve ser preparado ali quem vai fazer a entrevista e que também diz respeito a essa ética, né, é ouvir com atenção e sem julgamento. Porque nesse momento, o que vai acontecer? A pessoa vai falar de aspectos que para ela não estão bons, mesmo quando ela for demitida, né? Porque se eu falo que ela não teve um bom desempenho, a tendência é ela querer justificar. E essa justificativa, muitas vezes, vai vir no quê? Né? Apontando falhas, né, que acontecem na empresa.
E é importante que a gente escute, e que escute sem julgar, né? Porque também quando eu escuto uma crítica, a tendência é eu querer, então, fazer também uma defesa daquilo e fazer julgamentos. Então, nesse momento não é um momento de julgamento, é um momento de ouvir, né? Esclarecer alguns pontos, né? Podem ser esclarecidos, mas é o momento de ouvir. E ali, ainda voltando nesse quadro, a gente vai ver que também um outro cuidado é manter o sigilo e a ética. Então, as informações que vão ser passadas ali, elas devem ser utilizadas de uma forma muito cautelosa na busca das soluções dos problemas que foram apontados ali. Sem, então, buscar apontar culpados, né? Mas como que eu posso, mesmo, por exemplo, se a pessoa aponta que é uma situação que aconteceu com o gestor dela, então o que é que está acontecendo, né? E de que forma que eu posso apoiar esse gestor para modificar essa situação que acontece, que está levando um desgaste tão grande que leva à demissão de colaboradores. Voltando ali no quadro, então auxilia a empresa a conhecer essas causas de rotatividade de pessoas na organização. Então veja que é importantíssima, né, a entrevista de desligamento, porque ela é uma ferramenta riquíssima de fontes de informação para a gestão de pessoas. Vamos agora para um momento de interação, onde eu convido você, aluno, a encaminhar suas dúvidas e comentários através do chat e daqui a pouquinho eu retorno. Então, voltando, aluno, convido você ao quadro agora para que a gente possa fazer uma recapitulação das temáticas que foram trabalhadas nessa unidade 2. Bom, então você pôde compreender ali a respeito da diferença, né, entre recrutamento e seleção de pessoal. E que esses processos, eles fazem parte, então, do processo de agregar pessoas à organização. E que, fazendo parte desse processo, eles precisam ser planejados. Então, por isso, você estudou a respeito do planejamento de recrutamento de pessoal. Esse planejamento, ele envolve a tomada de decisão do tipo de recrutamento que vai ser feito, né? Como que eu vou atrair as pessoas, os candidatos, para, né, uma vaga ali que a empresa tem. Que tipo de recrutamento que eu vou usar, se é interno, externo ou misto. Para cada um desses tipos de recrutamento, a gente pode se valer de algumas técnicas, né? Que é como que eu vou divulgar essa vaga.
E o objetivo, né, da divulgação da vaga, então, é atrair o maior número possível de candidatos para que, na etapa seguinte, eu faça a seleção. Então, também você pôde compreender o conceito de seleção e também a importância de planejar, né, a seleção de pessoal. Esse planejamento envolve eu definir quais etapas, quais técnicas, né, que eu vou utilizar para poder obter e levantar informações, dados ali confiáveis para a tomada de decisão. Essa tomada de decisão é quem que eu vou contratar. E essa tomada de decisão final, ela é feita pelo gestor direto, né, dessa pessoa que vai ser contratada. Bom, também você pode compreender que é imprescindível, né, que a gente avalie esse resultado do processo de seleção. Essa avaliação, ela se dá no acompanhamento, né, desse colaborador que foi contratado durante um determinado período, né, que geralmente é durante ali o período de experiência, e que para eu avaliar, né, se ele se adaptou, se ele está conseguindo, né, ali desempenhar bem as suas funções. E uma outra questão aí do resultado da seleção é eu avaliar se o processo ele foi feito, né, utilizando o menor número de recursos, né, possível. Então, o que eu poderia melhorar ainda, né, para fazer ele mais rápido, para não utilizar tanto recurso financeiro? Então, essa avaliação, ela deve sempre existir. Voltando ao quadro, também, né, você pode aí estudar a respeito da entrevista de desligamento, né? Então, a entrevista, ela é utilizada como uma técnica lá na seleção, né? Mas ela também é utilizada como uma ferramenta de gestão no momento em que o colaborador sai da empresa. E você pode compreender por que é importante, né? Nesse momento também levantar essas informações junto a esse colaborador, quer ele esteja pedindo demissão ou ele esteja sendo demitido. Porque aqui eu posso obter informações riquíssimas que vão me auxiliar na melhoria do meu processo de gestão de pessoas, né, dentro dessa organização, com essa possibilidade, né, de cada vez mais conseguir reter, contratar, atrair, né, pessoas competentes para trabalhar dentro da empresa e reter essas pessoas ali dentro daquela organização. Então, assim, nós chegamos ao final dessa unidade 2.